Fala galera, eu sou o pastor Douglas Guimarães e dessa vez eu quero conversar com vocês sobre uma palavra que eu ouvi. Homocristão existe? É possível alguém ser homossexual e ser crente? Você vai ver esse vídeo até o final, em nome de Jesus, até o final. Se não assistir até o final, vai sair por aí falando, fazendo um monte de comentário e vai dizer que eu falei coisa que eu não disse. Então, assiste até o final em nome de Jesus. Para falar sobre esse tema, que é um tema bem polêmico, a gente precisa, em primeiro lugar, definir algumas coisas. Já que nós vamos falar de homossexualidade, é interessante que a gente mantenha esse conceito assim, homossexualidade. Por quê? Porque o homossexualismo, esse sufixo da palavra, ele dá uma ideia de algo parecido como o machismo, o feminismo. Seria uma ideologia. E não é bem esse o caso que nós queremos tratar. Nós não queremos tratar um pensamento sobre. Nós queremos tratar a homossexualidade e se é possível ou não alguém ser homossexual e ainda assim ser cristão. E falar sobre esse tema é muito complicado, porque as pessoas só aceitam ouvir aquilo que elas já conceituaram antes, ou seja, tiveram um preconceito. E o interessante é que a gente vai ver um preconceito dos dois lados. De um lado estão os cristãos tradicionalíssimos, que vão reclamar que eu estarei, de alguma forma, defendendo os homossexuais. E de outro lado, vai ter, lógico, vai ter aqueles homossexuais que só aceitam a Bíblia se a Bíblia disser o que eles querem. Quando a Bíblia não fala o que eles querem, aí a Bíblia é um livro ultrapassado, enfim. Para piorar ainda mais, tem uma sociedade aí fora que está totalmente desinformada sobre o assunto e que não sabe bem o que pensar. Para que você tenha uma ideia, só foi em 1990 que a Organização Mundial da Saúde retirou da lista de doenças psiquiátricas a homossexualidade. Você consegue imaginar o que é isso? O homossexual era tratado como alguém que tem um distúrbio mental. E se tem uma coisa que eu posso garantir é: homossexuais não têm distúrbio mental. São pessoas normais, assim como qualquer outro indivíduo. Não existe diferença. Todos nós somos seres humanos com a mesma capacidade de raciocínio, o mesmo potencial, e isso precisa ficar claro. Agora, esse assunto é um assunto muito amplo. Então, eu preciso colocar os pingos nos is para a gente começar essa conversa. Cada um é regido pela lei que escolher. Eu, certa vez, conheci um homossexual, um amigo meu, e ele era regido pela lei da moda, a lei do fashion. Então, uma vez ele disse para mim: olha, Douglas, você precisa colocar mais colorido na sua roupa. Essa era a lei que regia a vida dele, a lei da moda fashion. Assim como ele, cada um escolhe sobre a tutela do que quer estar. Qual lei vai determinar a sua vida? Eu escolhi essa aqui, ó, a palavra de Deus. É ela quem me direciona. É ela quem diz as diretrizes e as bases da minha vida. É por meio dela que eu me oriento. Então eu quero conversar com você hoje sob a luz da palavra de Deus. E é aqui que entra a primeira história, porque existe um pensamento tentando fazer todo mundo entender que o homossexualismo tem que ser uma verdade absoluta, incontrariável. Incontrariável. Essa palavra existe? Depois eu tenho que olhar isso no dicionário. Eu, por exemplo, escolhi ser guiado e pautado pela palavra de Deus. E de acordo com ela, a prática homossexual é pecado. E se é pecado, tem que ser tratado como pecado. Porque, afinal de contas, o pecado faz separação entre Deus e o homem. O que você precisa, o que você necessita é estar juntinho do Pai. Ele pode responder aquelas questões que estão te deixando inquieto. Essa é a grande questão. Existe um plano, um projeto de Deus. E nesse projeto
Ele fez homem e mulher e decidiu que homem e mulher se uniriam. E aí, eu te pedi lá no início, continua assistindo esse vídeo. Então, vem comigo para um texto da Palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Percebeu algo no texto? A Bíblia não trata a homossexualidade como um pecado pior que os outros. Pelo contrário, ela coloca na mesma categoria. Tem muitas pessoas em adultério, e olha que Jesus disse que só de pensar você adultera. Mas essas pessoas acabam se julgando melhores do que o homossexual. E elas julgam e elas condenam. O pecado é pecado. E aí, queridão, fofoca também é pecado. A falta de amor também é pecado. Homofobia é pecado. E até comer demais é pecado. Mas aí você pergunta, pastor, eu nasci assim, como é que eu faço para controlar isso? É mais forte do que eu já fui projetado assim. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que não existe comprovação científica de que alguém nasça homossexual. O que pode acontecer, sim, é uma disfunção hormonal. Ou seja, meninas com muita testosterona ou rapazes com baixa testosterona. Isso pode influenciar, sim, a forma como a criança se desenvolve. Fora isso, o que pode acontecer é algum trauma vivido, talvez, até na gravidez. Pode acontecer também algum problema comportamental, o meio onde você vive. Pode haver alguma interferência psicológica. Eu conheci um caso de uma moça, por exemplo, que ela se tornou homossexual. Olhando para a família, nós percebemos que existe uma verdadeira idolatria da mãe pelo pai. Ela analisou toda a cena e percebeu que o bom era ser o pai, porque o pai era idolatrado. Percebe? Um problema dentro da família, uma desestrutura familiar gerou aquilo. Os problemas são tantos, pode ter surgido um abuso lá atrás na sua história. Podem ser as músicas, os filmes, sabe? A mídia. Eu já atendi muitas pessoas que tiveram um relacionamento homossexual. E é interessante que boa parte não desejava aquilo. Você chega e de repente pergunta para o garoto, por que é que você teve um relacionamento homossexual? Ele vira e fala, sei lá, pastor, sei lá. Você vira para a garota e fala, por que você se relacionou com aquela moça? E ela diz, pastor, eu não sei o que aconteceu. O fato é que hoje existe uma pressão, transformando tudo em modinha, para que as pessoas desejem a prática homossexual. Basta você assistir as programações da televisão hoje em dia. E é aqui que entra a maior hipocrisia. Porque a mídia gosta de dizer que os religiosos são fanáticos, que eles querem escravizar a tua mente. Hoje, as pessoas estão caminhando para um rumo que daqui a pouco, como diz Arnaldo Jabor, nós vamos ser obrigados a ser homossexuais. Há um tempo atrás, isso era impensado, era proibido. Depois passou a ser permitido. Hoje é apoiado. E amanhã? Vai ser obrigatório? O problema é que no meio do fogo cruzado, no meio de tudo isso, de toda essa bagunça, está você. Cheio de dúvidas, cheio de questões a resolver. Você que ama a Deus e está se perguntando, será que eu posso servir a Deus? Será que eu posso adorar a Deus? Mesmo sentindo isso, mesmo tendo dentro de mim um sentimento homossexual. Você pode aceitar tudo isso que estão dizendo para você, tudo isso que a mídia está impondo, cruzar os braços, se conformar e aceitar que é assim, ou você pode ir atrás de solução
para as questões que estão aí, martelando a tua mente, aquilo que está inquietando o teu coração. Eu sei que é muito difícil, mas pensa nisso. Procura, pelo menos, alguém para conversar. Procura ajuda. Talvez você precise de ajuda psicológica. Talvez você precise de uma consulta no médico para ver como é que está o teu nível hormonal. Talvez você precise de um acompanhamento espiritual. Eu quero dizer a você, querido, não se negue a buscar ajuda. Dê essa chance a você. O que você tem a perder? Disseram a você que você tinha que ser assim, que você tinha que se aceitar. Mas eu estou dizendo a você hoje que você pode se descobrir. Talvez você não seja quem o mundo diz que você é. Talvez você realmente seja quem Deus quer que você seja. Querido, em nome de Jesus, abre o seu coração. Agora, se prepare, porque algumas pessoas têm problemas muito fáceis de ser resolvidos. Mas existem pessoas com traumas profundos, raízes que foram fincadas na alma dela. Algumas pessoas vão superar isso. Outras vão ter que conviver com isso para o resto das suas vidas. Está aqui um tema que muitos dentro da igreja não gostam de tratar. Mas a verdade é que alguns pecados nós precisamos aprender a lidar com eles. O apóstolo Paulo disse que tinha um espinho na carne. Ele precisava lutar contra o espinho. Deus não retirou o espinho. Algumas pessoas têm espinhos na sua carne. Uns lutam contra a mentira, outros lutam contra a glutonaria. Existem aqueles que lutam para não fazer uma fofoca. E tem aqueles que vão lutar contra a prática homossexual. Sabe o que é que os alcoólicos anônimos fazem? Eles vencem um dia a cada vez. Um dia após o outro. Talvez você seja uma dessas pessoas que deseja servir a Deus e que está lutando contra o seu pecado. Se esse é o seu caso, eu quero dizer a você, resista, permaneça firme. Deus é contigo. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode estar na luta agora, mas você vai sair vitorioso, vai ser abençoado. Creia nisso. O nosso Deus é um Deus abençoador. Ele quer ver você feliz. Não negocie. Não troque a sua eternidade por alguns anos de prazer aqui na terra. Deus é contigo. Ele vai te ajudar. E nós vamos passar a eternidade com Ele nos céus. Eu creio nisso. Creia você também. E que Deus te abençoe muito. Então, se você gostou desse vídeo, você vai clicar no gostei, tá bom? Vai ajudar a gente compartilhando esse vídeo. Assim como ele abençoou a sua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas. Compartilha, tá? Entra lá no nosso canal, tem outros vídeos com outros temas que vão abençoar a sua vida. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho. E se você quiser deixar algum comentário aqui também, fica à vontade, o espaço está liberado. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.